Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. O pastor Márcio fica falando essas coisas. Eu até estava procurando de quem que ele estava falando ali. O pastor Márcio é tão generoso, assim como essa casa. Amo vocês. Uma honra estar aqui. Privilégio grande. Sabe que eu costumo ficar nervoso quando eu vou pregar. Ainda fico. Mas é interessante como quando eu venho aqui eu fico um pouco mais. Talvez seja porque eu admiro e amo tanto vocês e vocês não sabem o quanto vocês têm impactado a nossa vida lá no interior. E a gente fica sonhando um dia ser igual vocês. Por favor, continuem avançando, crescendo no Senhor, porque nós estamos olhando para vocês. A gente não consegue passar um ano sem levar os pastores de vocês lá na nossa igreja, e quando a gente não leva, o povo fica bravo com a gente. Agora estão levando por conta mesmo, levando para as igrejas aí, porque vocês são especiais e têm nos abençoado e nos inspirado profundamente. Muito obrigado por isso, viu? Bom, eu falei com o pastor Márcio que eu viria na conferência, de qualquer forma, não viria para ministrar, e aí a gente acabou tendo esse privilégio, essa honra de falar hoje de manhã, mas quando ele me falou que eram 3 cultos, na nossa igreja a gente prega a mesma mensagem nos 3 cultos. E aí aqui ele falou, não, é 3 mensagens diferentes. Eu falei, não tem, eu vou ter que procurar uma na internet aí, né? Só que, você já ouviu a história daquele homem que sabia tudo de galinha? E foi ele sabia tudo de minhoca, especialista em minhoca. E ele foi chamado por um seminário para falar sobre galinha. Você vai? Eu falei, vou. Aí ele foi lá e falou, gente, a galinha é uma ave, tem pena, bico e come minhoca. A minhoca, e partir dali, e é assim que eu faço. São 3 mensagens, mas no final a gente fala da mesma coisa o tempo todo, só muda as histórias. E eu quero repartir com você hoje algo que Deus plantou aqui no meu coração. Hoje pela manhã nós falamos sobre o caminho simples, o movimento de Deus é simples, amém? Depois nós falamos também sobre o movimento de Deus que nos conecta à nossa origem e não nos deixa perder a corda, não nos deixa soltar. Você vai poder ouvir isso, acho que pela internet. E eu quero falar com vocês agora sobre o movimento de Deus que nos leva à profundidade. Se você puder, abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro texto está em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Pastora Naine esteve lá em Laranjeiras ministrando para as mulheres. E foi uma palavra tão poderosa que se ela não fizer o livro logo, nós vamos lançar. Eu vou lançar um livro para mulheres, com o meu nome lá embaixo, assim. Vou fingir que fui eu que falei. Uma bênção, vocês são inspiradores demais. Eu estou achando vocês tão crentes, para falar a verdade, porque hoje, a conferência ontem acabou tarde, né? Aí hoje, irmãos, 8 horas já tinha um povo aqui. Eu falei, que povo evangélico, crente, né? Que vocês são. Meus parabéns. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 13. Eu vou ler só um verso aqui, que diz assim, lá no 44, você conhece aqui, é Jesus quem está falando, mas no 44, Jesus diz, novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo que tem e ele compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Diga comigo, tesouro escondido. Amém. Agora, Ezequiel capítulo 47, o texto que é tão conhecido de nós. Você sabe a história. Ezequiel, então, é um profeta, já é um profeta poderoso, mas aqui no capítulo 47 ele vai descobrir que tem mais. E ele então tem ali uma experiência com Deus. Agora há um anjo que está medindo, mostrando para ele que o rio é mais poderoso do que ele podia imaginar e mais profundo do que ele já havia sonhado. Então esse anjo começa a medir, e ele mede 300 metros, 1.000 côvados, e ele vai medindo.
E no capítulo 47, no verso 5, então diz assim: mediu ainda outros 500 metros, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, por favor. Quero pedir que você coloque a mão assim, sobre o seu coração, e peça que o Espírito Santo fale com você. Peça a Ele que seja uma palavra personalizada. Diga a Ele: Senhor, eu preciso tanto de uma mensagem sua para o meu coração, que me mostra o caminho, que me direciona, que me aponta aquilo que eu preciso arrancar da minha vida. Eu sei que eu tenho errado, eu sei que eu tenho caminhado com erros também, e eu quero que o Senhor fale comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, crendo que a sua palavra é poderosa, viva, uma espada que fala aos nossos corações. Por isso, nessa hora, nós te pedimos que todas as outras vozes se calem, todas elas se calem, e que ao som das muitas águas, nós possamos ouvir a sua doce voz falando ao nosso coração. E que assim como a tua palavra diz, que o teu Espírito Santo é quem nos convence, que isso aconteça aqui agora. Que não por persuasão de palavras, mas por convencimento do teu Espírito Santo, haja sobre nós uma revelação profunda, e que assim, ó Deus, por consequência, a gente aplique a sua palavra na nossa vida. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, o dia em que essa mensagem foi gerada no meu coração é um devocional, mas o dia em que isso foi gerado, eu estava num parque aquático com os meus filhos, era verão, eu e Suelen tínhamos ido para um parque aquático com eles. Nós temos 2 meninos, o Lucas, que tem 9 anos, Davi tem 6, na época eles eram mais novinhos, e aí lá naquele parque aquático, você sabe, quem tem criança, que a gente vai e fica na piscininha. E era um parque aquático muito legal, muito grande, com muitas coisas assim legais para fazer, mas a gente passou o dia inteiro de joelho numa piscininha que batia assim na canela da gente. E eu fiquei lá, coloca ele num brinquedo e desce. Passei o dia ali torto, catando menino que afoga e pega e levanta ele. E aí, uma hora, a minha mãe e a minha sogra, elas chegaram. E eu falei: graças a Deus, que vó serve para isso. E eu falei: por favor, dá uma folga para nós. E aí as avós ficaram ali, com os meninos naquela piscina rasinha, e eu e Suelen saímos explorar o parque aquático. E aí nós fomos para um toboágua maior, águas mais profundas, fomos para uma piscina maior, e aí tinha uma piscina lá com ondas, e a gente estava lá curtindo aquela piscina maior, com ondas, e nessa hora, eu estou ali falando com o Suelen: ainda bem que a sua mãe veio, ainda bem que a minha mãe veio, que eu já não aguentava mais aquela piscininha rasa. E nessa hora o Espírito Santo então fala comigo: você não foi feito para o raso. O raso é o lugar das crianças, águas rasas é o lugar do imaturo. Os adultos vivem em águas profundas. E é por isso que a gente não vai ficar nunca satisfeito, à medida que crescemos, em águas mais rasas. Sabe, irmãos, eu sou tão feliz que eu sou pastor numa cidadezinha chamada Laranjeiras do Sul. O pastor Márcio falou aqui, nossa cidade tem 30 mil habitantes. Dos 30 mil, 1/3 vive na área rural. Ou seja, dos 33, 22 mil apenas estão na área urbana. E aquela cidade simples, nós chegamos lá há 15 anos, vamos completar 16 anos lá. Eu tinha 23, 25 anos, Suelen 23 anos, e nós não podíamos imaginar o que Deus ia fazer naquele lugar. E agora, 16 anos depois, nós olhamos para trás, o que Deus fez naquela cidade é maravilhoso. Eu e Suelen contamos, nós já levamos juntos as águas. Nós dois já batizamos mais de 4 mil pessoas, eu e ela, batizando naquela piscina, naqueles rios, naquele lugar. É tão bom ver gente se convertendo, se batizando, filhos na fé. Quantas pessoas nós vimos ter a sua vida mudada ali. É maravilhoso, tudo aquilo que tem acontecido, um avivamento numa cidadezinha de interior. Talvez você conheça, outro dia um irmão falou aqui comigo, eu passo lá na porta direto, eu falo: não adianta nada, tem que entrar para conhecer o que é bom na vida. Cidade maravilhosa.
Mas sabe, irmãos, melhor do que ver esses irmãos que há 15, 16 anos iniciaram a sua caminhada na fé junto com a gente, melhor do que ver aqueles irmãos que se batizaram há 10 anos, há 5 anos, que nós os vimos ser conduzidos à presença do Senhor, melhor do que os ver começando bem, é vê-los agora avançando na profundidade de Deus. Sabe o que é maravilhoso? É que hoje a gente olha para trás e vê aqueles meninos que nós batizamos lá atrás, há 15 anos. Domingo passado nós tivemos um grande batismo na nossa igreja. E sabe o que foi gostoso? Ver aqueles meninos que nós batizamos há 15 anos, ver aqueles bêbados que nós batizamos há 10 anos, ver aquelas prostitutas que nós vimos começar a vida com Deus há 8, 5 anos, e vê-las agora, elas agora estão batizando outras pessoas. Melhor do que vê-las começar na vida com Deus, é vê-los então agora avançando na vida com Deus. A verdade, irmãos, é que a vida com Deus é um convite à profundidade. Eu tenho tido a honra de ver alguns desses meninos que nós recebemos ali, incansáveis, dizendo: nós não vamos parar aqui. Não é suficiente ter vindo a Cristo, não é suficiente agora recebendo isso, ter isso só para nós queremos mais, nós queremos ir um pouco mais fundo. Eu sempre conto essa história que, no meio de uma conferência nossa, um menininho estava ali no altar, porque é parte da cultura deles. E aí o menininho ali no altar, ele tinha 11 anos na época, e ele chorava tanto e dizia: pastor, no meio do louvor alto, e ele dizia: pastor, promete. E ele chorava tanto no altar, eu estava ali e eu falei: o que você está falando? E ele falou: promete. E eu prometi, sem saber o que era, só para ele parar de chorar. E ele falou: promete, eu prometi. Eu falei: prometo, o que é? E ele falou: promete que você vai na minha igreja me visitar. E eu falei: mas Abner, você é dessa igreja, 11 anos. E ele falou: não, pastor, promete que você vai na minha igreja, porque eu vou plantar uma igreja daqui uns anos, e eu quero que você vá lá me visitar naquela igreja. Promete. Eu falei: claro que eu prometo. Mas aquele menino de 11 anos, iniciando a sua caminhada com Deus, sabe que não é um ponto final, que aquilo não é um ponto final, mas que agora ele precisa progredir e avançar nisso. Semana retrasada nós levamos um casal, que são pastores hoje da nossa igreja, levamos eles para dar um testemunho lá para os nossos casais. E eles estavam contando, eu me lembro daquele menino chegando, drogado, muito drogado. Eu me lembro dele, quando me apresentaram ele a primeira vez, eu falei: meu Deus do céu. Alguns diziam que o apelido dele era Real Madrid, porque ele vivia o dia inteiro atrás de crack. Chegou aquele menino, está lá, e de repente, andando de skate, daqui a pouco se converte. Eu me lembro dele indo às águas. Depois, uma outra moça, que ele nem conhecia, chegou na nossa igreja, tão envolvida com tantos problemas, uma depressão quase tirando a sua vida. E ali na igreja os dois se conhecem, se batizam, se convertem, se encontram. É maravilhoso. A gente teve o privilégio de ver eles se casando. Aí um dia, um mendigo na rua, passando ali, pediu uma ajuda. E um deles então ajudou. Falou: olha, não posso te levar para minha casa, mas foi lá, ajudou, levou ele para um hotel, pôs ele num hotel, deu comida, depois colocou ele num ônibus e enviou para uma cidadezinha ali perto, chamada Palmital. Você nunca deve ter ouvido falar de uma cidade dessa. Mas está lá Palmital. E aí, quando a família recebeu o rapaz de volta, falou: meu Deus, quem te ajudou desse jeito? Quem foi? E ele contou, falou: foi aquele pessoal daquela igreja. E aí então a família falou: nós precisamos fazer uma reunião aqui para agradecer. E agora vai esse menino, Real Madrid, o menino que era um drogado, e agora se casa com essa moça, e eles vão para lá para começar a célula. Aquele mendigo nunca participou da célula, ele não estava lá, mas a família recebeu. E a partir daquilo, nós começamos uma igreja linda nessa cidade. Se passar lá hoje, você vai encontrar essa igreja lá. Porque alguém entendeu que a vida com Deus não é sobre parar ou estacionar em um lugar, mas é sobre progressão e seguir avançando para um lugar profundo. Quem está entendendo, diga amém. O movimento de Deus vai nos levar, irmãos, para um lugar profundo.
A vida com Deus, quando a Bíblia usa a repetição, no Novo Testamento, quando existe repetição, a repetição ela significa não só uma ênfase, mas também ela significa degraus. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala que a vida com Deus é sobre andar de fé em fé, ela está falando sobre uma progressão, é de uma fé para uma fé maior. Então a Bíblia vai dizer que a nossa vida com Deus ela é de fé em fé, diga comigo, fé em fé. Diga comigo, glória em glória. Diga comigo, de força em força. E diga comigo, de dia em dia. A sugestão bíblica é que a gente avance de fé em fé, de força em força, de glória em glória, de dia em dia. Mas nunca acreditar que o lugar onde eu estou já é suficiente. Não, tem mais de Deus para as nossas vidas, amém? Você recebeu a Jesus, você agora é parte de uma família, você agora lidera algum ministério. Eu preciso te dizer, isso não é tudo, há mais de Deus para nós, e Ele está medindo mais 500 metros agora, e dizendo, venha, eu tenho mais para você. As crianças ficam no raso, elas amam o lugar raso, mas os maduros não. Mas isso custa tudo de nós, e esse é o ponto. A verdade é que vai ficar mais fácil permanecer no raso. Será mais simples continuar em águas mais rasas. Alguns aceitam sair da água do tornozelo para o joelho, ou até os lombos, mas águas profundas, você precisa entender que vai custar tudo. Custa tudo. Eu me lembro, eu conto sempre essa história de uma vez que eu fui pescar com meu pai. Talvez você até me ouviu contar essa história alguma vez. Fui pescar com meu pai, a gente tinha um barquinho, Márcio. E aí eu falei para o meu pai, não precisa se molhar não. E meu pai entrou no barco, e eu fui empurrar o barco, é um barquinho daqueles pequenininho, e eu fui empurrar o barco para poder dar partida no barco longe das pedras. E aí eu fui entrando, a água foi subindo, e à medida que a água subia, eu percebi que eu não tinha tirado algumas coisas do bolso. E aí eu tirei, falei, pai, esqueci aqui, ó, a chave do carro, dei para o meu pai. Carteira, está aqui, pai, preciso te entregar, entreguei a carteira. Ó, o celular, puxa, estava com tudo no bolso ainda, entreguei para ele. Assim que eu entreguei tudo para o meu pai, eu empurrei o barco, a água subiu. Quando eu subi no barco para dar partida no barco, então o Espírito Santo falou ao meu coração. É por isso que poucas pessoas vão para águas profundas. É porque é necessário tirar tudo de si e entregar para o Pai. E só depois a gente está pronto a avançar para águas mais profundas. O Espírito Santo está nos chamando, irmãos, ao mesmo tempo para um lugar mais profundo no Senhor. E ao mesmo tempo dizendo, eu estou te chamando a um lugar de renúncia mais profunda também no Senhor. Sabe que eu sempre fico observando o texto bíblico dizendo que o povo de Israel precisou passar o Mar Vermelho. E eles precisaram passar o Rio Jordão. É interessante que Deus podia ter dado qualquer lugar para eles e qualquer caminho. Mas Deus deu para eles um caminho e uma promessa dizendo, vocês têm que passar o Mar Vermelho. E vocês têm que passar o Jordão. A primeira lição aqui é, a vida com Deus não é apenas sobre sair do Egito. Sair do Egito é uma parte da vida com Deus. Mas a vida com Deus não é só sobre sair do Egito, mas sobre alcançar o lugar de promessa. Então sair do Egito, deixar o pecado, o mundo, Satanás, é parte do processo. Mas não é todo o processo. Todo o processo é agora avançar e chegar no lugar onde Deus tem para mim. Só que nesse caminho nós vamos ter que passar o mar e o rio. E uma vez, irmãos, eu estava ali orando e pensando assim, Senhor, não seria mais bonito se aquele povo tivesse passado por cima das águas? Você nunca pensou nisso? Ou só eu que penso? Já pensou se ao invés do Senhor abrir o mar, o Senhor tivesse assim, colocado eles para andar todo mundo sobre as águas? Não seria maravilhoso? Ele tinha poder para fazer isso, não tinha? Não, vamos passar, ia ser até melhor para a gente pregar. Passou por sobre as águas. E depois no Jordão, mais uma vez, passou por sobre as águas. E quando eu estou ali falando com o Senhor, não seria melhor passar por sobre as águas? Não seria mais bonito? Então Deus falou assim comigo, não. Porque o que eu queria é que eles percebessem a profundidade do mar. O que eu queria é que eles percebessem a profundidade do rio. Escute o que eu vou dizer. O seu destino não está antes de um lugar de profundidade.
O nosso destino está depois de um lugar de profundidade em Deus. Ele está dizendo para nós, há promessas para a sua vida, há promessas para a sua casa, que nós não poderemos acessar, que você e eu jamais acessaremos, a não ser que a gente aceite o processo por onde a gente passa, por um lugar profundo nele. Quem está entendendo, diga amém. Quando Josué vai passar o Rio Jordão, está todo mundo na profundidade, água dos dois lados. Eu imagino eles passando e falando, uau, era um rio profundo, uau, aqueles paredões de água, né, no Mar Vermelho, e depois do Rio Jordão, águas para um lado só, e eles estão passando e Deus fala, peraí, e ele fala com Josué, olha, faz o seguinte, tira pedras daqui de dentro, da profundidade, vocês se lembram? Pega a pedra aqui do fundo, coloca lá fora, para que fazer isso? E ele diz, um dia os seus filhos vão te perguntar, um dia os seus filhos vão te questionar, e sabe, irmãos, a resposta que nós daremos à nova geração não pode ser superficial. A nova geração não será convencida com uma resposta de alguém que tem uma vida superficial em Deus. E ele diz, quando a nova geração perguntar algo sobre mim, diga para eles que vocês lá da profundidade tiraram pedras e riquezas e levantaram um altar aqui fora. Há uma nova geração vindo atrás de nós e ela será impactada por aquilo que nós levantamos e arrancamos da profundidade de uma vida íntima com Deus. A maneira melhor de você marcar seus filhos, seus netos, suas crianças, será arrancando tesouros da profundidade junto com o Senhor e mostrando, foi daqui que nós passamos. E eu acho interessante porque a Bíblia diz que eles levantam um altar na profundidade, pastor Márcio, e a Bíblia diz assim, e esse altar está lá até hoje. A gente crê que está lá até hoje porque a Bíblia fala, mas ninguém sabe. A Bíblia diz, então a gente crê, porque está na Bíblia é verdade, amém? E eu fico pensando, irmãos, o que o Senhor estava sugerindo através dessa conversa com Josué é, se você quer construir um legado, algo que permaneça, porque legado é algo que fica, é algo que permanece. Se você quer construir um legado, esqueça a superfície e construa na profundidade, porque é nesse lugar que as coisas permanecem. Muitas coisas que nós construímos aqui nesse plano vão desaparecer. Muitas coisas que nós construímos na superfície vão desaparecer. Mas aquilo que fizermos na profundidade com Deus, isso vai permanecer. Amém, irmãos? A vida com Deus é um convite à profundidade. Então Jesus falou com os seus discípulos, ei, o reino dos céus é sobre um tesouro. O reino dos céus é sobre um tesouro, mas escute, é sobre um tesouro escondido. E essa é a verdade. O tesouro está escondido. Eu gosto muito de Provérbios que diz assim, a glória de Deus está em esconder coisas, e a glória dos reis está em encontrá-las. Olha o que ele está dizendo, Deus não escondeu coisas de nós, Ele escondeu coisas para nós. Deus não escondeu coisas de ninguém, Ele escondeu coisas para que apenas aqueles que desejam mais dEle encontrem. Você nunca percebeu isso? Você nunca ficou ouvindo o pastor Márcio pregar aqui, pastor Anaine, e falou, de onde que ele tira isso? Você nunca percebeu, nunca pensou assim? De onde que ele arrancou essa ideia? E é só esse livro. Hoje eu estava lendo o livro é muito bom, pastor. Eu estava lendo e pensando, de onde que ele tira isso? Ele tira do mesmo lugar que eu e você temos acesso, mas não cavamos. A Bíblia diz, o reino dos céus é sobre um tesouro escondido. Então a pergunta não é se tem tesouro. A pergunta é, quem é que vai cavar? Quem é que está disposto a um lugar mais fundo? Há uma historinha, eu gosto muito de história, eu vou te contar ela. Essa história está num livro, talvez você já até tenha ouvido ela, mas é a história de um homem chamado Ali Hafed. Já contei essa história? Não sei se eu falei aqui da outra vez, mas escuta só. Ali Hafed vivia na África do Sul, e essa história é verdadeira. Essa é uma história verdadeira. Ela está em um livro chamado Campos de Diamantes, de um pastor chamado Russell Cowell, é um pastor batista. Esse livro vendeu milhões e milhões de cópias por causa dessa história. Escute a história. Uma história. Eu li o livro. Não está gravando não, né? O livro nem é tão bom, só a história que é boa. Mas escuta a história. Esse homem Ali Hafed vivia lá na África do Sul, de uma vida modesta, e ele estava lá, ele tinha um sítiozinho, os seus animaizinhos, a sua casa simples, sua esposa e filhos, e um dia
ele está ali trabalhando com muito custo e um dia ele recebe um visitante que veio lá da Índia. E esse visitante passou por ali, ele deu para ele pouso, dormiu, e de noite esse visitante foi falar com ele e falou: quero te agradecer por ter me recebido aqui, mas eu quero te dizer também que eu vi a sua condição dura, difícil, e eu quero te dar uma sugestão. Há um lugar lá na Índia, entre um vale, entre duas montanhas, o Vale da Lua. E naquele lugar, os homens estão encontrando diamantes do tamanho de uma mão. Então, se você pudesse ir até lá, você ficaria rico. E você seria um homem milionário e não viveria mais nessa miséria que você vive. Então, Ali Hafed, naquele dia achou aquilo um absurdo, mas depois daquilo ele se considerava cada dia mais pobre, sem ser. Ele falou: precisava ir para lá. E a história conta que ele vende aquele sítio, coloca todo o dinheiro em um saco, leva a sua família para um lugar provisório e diz para sua esposa, para os seus filhos: fiquem aqui, porque eu vou a caminho da Índia, no Vale da Lua, e eu vou encontrar diamantes, e nós ficaremos ricos, e nós seremos tratados como príncipes. Deixou a sua família em uma casa provisória, pegou aquele saquinho de dinheiro e foi embora. E ele encontrou o lugar, e ele achou o Vale da Lua, e ele se desgastou lá, cavando, procurando diamantes. Essa é uma história verdadeira. Ele não encontrou diamante algum, gastou todo o seu recurso, gastou toda a sua saúde, seu tempo, e ele então falou: só me resta voltar para casa, encontrar minha família que eu deixei para trás. E a caminho de casa, ele tem um surto, fica muito mal, escreve uma carta para sua família dizendo: diamantes não existem, enganaram a gente, me perdoe. E ele se jogou de um precipício. E Ali Hafed tirou a sua vida. Mas a história não termina aqui. O homem que comprou as terras de Ali Hafed continuou trabalhando. Mesmos animaizinhos, mesmo equipamento, a mesma terra, a mesma casinha simples. E ele está ali trabalhando, tirando dali, a terra era muito dura, ele tirava pedras enormes e ele formou montões enormes de pedras. Um dia uma daquelas pedras quebra, uma pedra brilhante, ele levou, colocou em cima da lareira. A história diz que um pastor que havia se mudado para a região veio visitar esse novo integrante do bairro e falou: que pedra bonita é essa na sua lareira, posso ver? E ele pegou a pedra. E o pastor percebeu que aquilo podia ser valioso e disse: eu posso levar para análise? Ele falou: pode, essa pedra aí, na minha propriedade tem toneladas dela, pode levar. E ele levou. Dias depois o pastor volta tremendo, dizendo a ele: você sabia que aquilo é uma pedra de diamante? E nesse lugar, essa história é verdadeira, nesse lugar, então se inicia as minas mais produtivas de diamantes do mundo, minas de Golconda. Elas estão lá até hoje. Para você ter uma ideia, um diamante dessa mina foi vendido há mais ou menos 12 anos por 258 milhões de dólares. Os diamantes da coroa da rainha da Inglaterra, todos eles saíram dessa mina. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ali Hafed passou todos os seus dias pisando em um tesouro, mas ele nunca cavou. Ele não entendeu que os tesouros estavam bem debaixo dos seus pés. Era só ele ter cavado, era só ele ter percebido, era só ele ter avançado no lugar onde ele já estava. Escute o que eu vou dizer: você não precisa ir para outro lugar, você não precisa de uma outra casa, uma outra família, um outro casamento, uma outra igreja, uma outra cidade. Os tesouros estão bem aqui, eles estão escondidos. A pergunta não é se tem tesouro, a pergunta é: quem está disposto a cavar e a ir mais fundo hoje junto comigo? O Senhor está nos chamando a um lugar de profundidade, essa é a verdade. Eu tive uma experiência com os meninos, eu vou contar mais uma história. Eu tive uma experiência com os meus filhos, pastor, na praia. Quem tem filho pequeno aqui ainda? Deixa eu ver. Tem. Você sabe que na praia, esse negócio de vamos na praia descansar para nós é mentira. É ou não é? Mentira. Porque eu vou para a praia para trabalhar de bombeiro. Verdade. Sabe o que eu faço? Até coloquei agora, vamos para a praia. Eu falo: quero roupa tudo igual. A gente coloca amarelo limão nos meninos.
camisetinha laranja, aquelas que usa para trabalhar no pedágio, dessas aí que nós estamos usando, para achar eles na praia. Aí termina as férias, fala, descansou, pastor? Foi claro, ótimo. Corri atrás de menino as férias inteiras. E aí eles correm, eu falo, não vai para lá, e eles vão. Não vai para lá, e tá aquela coisa, a gente corre atrás de menino, pega na praia. E aí eu fiz um teste. Sabe qual foi o teste? Eles estavam no raso. E aí no raso, ali na praia, eles fugiam de mim, iam para lá, estavam soltos. Eles não tinham problema em me perder de vista no raso. Olha que interessante. Aí eu falei com o Sueli, veja só como é que eu vou fazer para eles agora darem atenção para o que eu estou falando. Falei com os meninos, vamos no fundo? E eles falaram, vamos. E aí eu peguei os 2 meninos aqui no colo e fui entrando no mar. E à medida que a água ia subindo, eles iam me agarrando mais. À medida que a água ia subindo, eles iam me apertando mais. E agora, num lugar mais fundo, lá no mar, eles não tiram os olhos de mim, eles não param de me agarrar e eles seguem toda a instrução que eu estou dando a eles. E agora, a profundidade gerou em segundos o que uma vida no raso não geraria em muitos anos. A profundidade muda o nosso relacionamento com o Pai. Essa é a razão pela qual a gente tem dificuldade de reagir àquilo que Ele nos manda fazer. Essa é a razão pela qual a gente tem facilidade em perdê-lo de vista. Estamos no raso. O lugar profundo é o lugar da dependência. É o lugar onde a gente aprende que não devemos soltar o nosso Pai. Quem está entendendo, diga amém. Então Ezequiel aprende essa lição. Ezequiel está percebendo, ele já é profeta, e ele está percebendo, irmãos, que ele precisa ir para um lugar mais profundo. Capítulo 47, ele já é um profeta há muito tempo, mas agora Deus está dizendo a ele, ei, tem mais para você. E se você quiser avançar mais nessa vida que eu te chamei, tem mais, mas você vai ter que arriscar, você vai ter que ir. E eu quero então terminar essa mensagem te dando 4 conselhos para uma vida na profundidade. Quem quer uma vida na profundidade aí, diga amém. 4 conselhos para uma vida na profundidade. Primeiro conselho, comece hoje, tenha uma iniciativa. Esse é o primeiro conselho. Eu acho interessante, irmãos, que o rio não veio até Ezequiel. Ezequiel é que foi até o rio. Escute o que eu vou te dizer, profundidade não vai te invadir. Profundidade não vai bater na sua porta. Profundidade em Deus. Eu estava ontem ouvindo o pastor Luciano Subirá aqui, eu acabei, assim, essa mensagem chorando tanto, constrangido, que eu pensei, o que ele vive, a profundidade que ele vive em Deus, estava à minha disposição. Eu precisava ter feito mais. Então nós não nos tornaremos profundos hoje, simplesmente porque eu desejei isso. Desejar é a primeira parte, mas é sobre fazer alguma coisa. A Bíblia fala que Ezequiel precisou se levantar, avançar, entrar no rio. E eu quero te convidar a fazer algo hoje. Ter uma iniciativa. Ficar falando que ama Deus, ficar falando que deseja mais dele, não é suficiente. A maioria de nós sabe fazer isso com tranquilidade. Falar, dizer, orar, pedir. A grande pergunta é o que você está fazendo de iniciativa para ir para esse lugar. Eu ganhei um livro de um menino lá da nossa igreja, eles sabem que eu amo livros, eles me deram um livro assim, o que eles disseram a um passo da eternidade. Vocês já viram falar desse livro? É um testemunho de 200 pessoas notáveis da história, perto da morte. Eles estão perto da morte e aí eles têm um compêndio, um resumo de coisas que eles falaram perto de morrer. O que eles mudariam? Os arrependimentos da vida deles. É bem legal. O que eles disseram um passo da eternidade. E aí tem uma lista de arrependimentos. A pergunta é, o que você faria diferente? Você se tornou alguém tão notável na história. O que você faria diferente? E eu anotei aqui. A maioria deles diz, eu teria mais tempo com os meus filhos. Eu teria mais tempo com os meus pais, eu teria cuidado mais do meu casamento, eu teria cuidado mais da minha alimentação, da minha saúde, eu teria cultivado mais amigos durante a minha vida, eu teria brigado menos, me importado menos com coisinhas pequenas, eu teria tirado mais férias, mais fotos, eu teria andado com menos pressa, eu teria me preparado melhor financeiramente. Bom, é uma lista enorme, mas essa não é a grande pergunta da pesquisa. A grande pergunta não é, você se arrependeu? Não. A grande pergunta é,
você está agora para morrer e você tem uma lista de arrependimentos. Ok, isso é normal. A pergunta é, lá quando você tinha 30 anos, você não tinha percebido isso? Lá quando você tinha 40 anos, você já não tinha percebido isso? E a grande tristeza da entrevista é que a maioria respondeu, eu percebi aos 30 que eu tinha que ter mudado, mas não mudei. Eu percebi aos 40 que eu tinha que ter feito alguma coisa em relação aos meus filhos, mas eu não fiz. Eu percebi quando meu casamento começou a dar sinais que eu tinha que ter feito alguma coisa, mas eu não fiz. E agora esses homens têm uma história de arrependimento e remorso que nunca gerou nenhum tipo de posicionamento. Ou seja, não valeu nada. E eles estão agora à beira da morte, dizendo, eu me arrependi a vida inteira. E não adiantou nada. Porque é sobre um posicionamento. Então eu quero te convidar hoje, você quer ir para um lugar mais profundo? Hoje é o dia da gente fazer alguma coisa, tem uma iniciativa agora. Nós podemos hoje liberar perdão para aquela pessoa. Nós podemos hoje decidir iniciar um jejum. Nós podemos hoje começar a ir para a academia. Hoje eu posso começar a escrever aquele livro que Deus me mandou escrever. Eu posso hoje ligar para aquela pessoa que faz tempo que eu preciso falar de Jesus para ela. Mas, por favor, tenha uma iniciativa, faça alguma coisa. As grandes riquezas que você tem na sua vida são resultado de uma decisão que você tomou. Um dia a prefeita teve que dizer, eu serei candidato. Você teve que fazer alguma coisa. Um dia você teve que tomar a iniciativa. Oca falou, eu vou chegar naquela ruiva lá. Não é? Eu vou fazer isso aí. Eu estava vestido de caipira, com a bota rosa. Primeira vez que eu chamei Suelen para conversar. Ela apaixonou, claro. Eu falei, qual que é o perfil de homem que você pensa para casar? Olha o tipo da pergunta. Ela falou assim, ela descreveu um homem maravilhoso. Eu falei, eu me encaixo? Ela falou, acho que sim. E estamos juntos há 22 anos. Você fazer alguma coisa, você vai ter que fazer alguma coisa. As coisas mais preciosas da nossa vida são construídas a partir de uma iniciativa. Amém, irmãos? Faça alguma coisa hoje. A segunda coisa, segundo conselho para você que quer viver uma vida em profundidade, siga pelo caminho da constância. Irmãos, constância é uma palavra-chave para nós. E tem sido mesmo uma palavra muito complicada no nosso meio, porque está sendo cada vez mais difícil encontrar gente constante que continua, que não para e que não só é constante, mas é constante e profundo, progressivo na sua constância. A Bíblia diz que Deus chamou Ezequiel e ali eles medem, o anjo mediu o rio e falou, é profundo, mas você vai ter que avançar. Tudo que Ezequiel tinha que fazer era caminhar, mas ele não podia parar de caminhar. A progressão, o avanço, a profundidade dependia de passos. Aquele homem tinha que continuar. Ele não podia parar. Sabe, irmãos, os profundos são pessoas constantes. Se você quer ser profundo, aprenda a resistir, aprenda a continuar. Pare de desistir das coisas no meio do caminho. Está na hora da gente avançar em progressão e seguir. Há algum tempo eu tive uma decepção grande. E eu fiquei tão decepcionado, tão chateado, com um escândalo que envolveu um pastor, e eu fiquei muito chateado, muito decepcionado. Eu lembro que o pastor Márcio foi uma das pessoas que eu liguei para chorar, falei, não é possível, eu não acredito. Eu fiquei tão chateado. E era uma madrugada, eu estava indo de uma conferência para outra, e eu lembro que eu não tinha onde chorar, porque eu estava num hotel com o Sueli e os meninos. Eu lembro que eu fui para o banheiro, tranquei a porta, e eu olhava para o espelho e dizia, não é possível, não é possível. Eu estava com tanta raiva daquele pastor, que eu admirei, honrei, valorizei. Eu estava fazendo uma poupança para os meninos, desde que eles nasceram, para os meus filhos irem lá aprender aos pés desse homem. Eu fiquei tão decepcionado, eu olhava para o espelho, e eu falava, que raiva que eu estou desse cara, que raiva, por que ele fez isso? E depois a raiva virou medo. Eu falei, meu Deus, esse cara caiu, imagina eu então. Eu estou mesmo frito, eu estou mesmo mal. E aí, uma hora, olhando ali para o espelho, chorando demais. Foi um dos escândalos que mais mexeu comigo. Chorando ali, então, Deus começou a falar comigo. E Ele disse, amanhã cedo,
amanhã cedo, você levanta e vai fazer o que você sempre faz. Pega a sua Bíblia, vai para o lugar da oração, antes deles acordarem. Vai lá, começa o seu jejum, cuida da sua família, cuida de Sueli, dos meninos, vai para o lugar onde eu estou te mandando, prega lá. No outro dia você levanta, faz isso de novo, pega a sua Bíblia, vai para o lugar da oração, do jejum, continua. E no outro dia você faz de novo. E aí você continua assim até que eu venha. E quando eu voltar, eu vou te encontrar com a chama acesa. É interessante, irmãos, que Deus não me deu um grande segredo. Mas Ele falou sobre constância. Continua. Continua. Não para. Você lembra quando o rei Joás entrou na casa do profeta Eliseu? E ele falou, pega o arco. Ele pegou. Lança pela janela. E ele lança pela janela. Janela fala de visão. Ele fala, olha o que eu tenho para você, olha o que eu tenho para a sua casa, olha o que eu tenho para o seu ministério, olha o que eu tenho para a igreja. E ele lança uma flecha. Aí ele fica olhando para lá e fala, não adianta só lançar não, pela janela, agora eu já te dei a visão, agora começa a atirar flecha no chão. Mas irmão, atirar flecha no chão não é legal. Já fez isso? Lançar uma flecha pela janela, você fala, uau, olha que bonito, ela foi, às vezes acertou um passarinho, sei lá, mas pela janela é legal. Agora aqui, ó, uma, duas. Na terceira ele parou. Talvez se fosse um de nós, teria parado na segunda. Que desperdício é esse? O que o Senhor estava dizendo para esse profeta, falando através do profeta para o rei, é: por causa de uma visão, de uma promessa que eu tenho para você, você vai ter que gastar tudo em constância agora, no dia a dia, no ordinário. Lançando flechas aqui, ó, é aqui, irmão. E parece que não dá nada. Você faz jejum um dia, dá dor de cabeça, passa raiva, dá uma irritação. Você vem orar um dia na sala de oração, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu não ouço nada, e parece que dá vontade até de parar. E aí ele lançou uma, duas, três, eu não vi resultado algum. Deixa eu te dizer, há algo sendo construído na constância que nenhuma conferência, nenhum profeta colocando a mão na sua cabeça pode gerar. Há uma unção na constância que nenhum outro lugar vai poder gerar na nossa vida. De vez em quando eu encontro uns profetas, uns homens de Deus, eu tenho vontade de dizer, transfere para mim, mas não vai adiantar. É sobre um tempo que esse homem gastou, lançando flechas no chão, constantemente diante de Deus. A necessidade da constância. Nós não podemos ser crente no domingo, irmão, só não. No domingo ele dá a janela para nós, mas na segunda é flecha no chão, flecha no chão, flecha no chão. E aí, sim, naquele dia, ele vai encontrar a gente de pé. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, é terceiro? Terceiro lugar, para viver num lugar de profundidade, eu preciso permitir que a presença de Deus me transforme. Eu acho legal que Ezequiel, ele começou a ver que aquela presença, a profundidade, ela começou a gerar mudanças à sua volta completamente. Então, depois que ele viu as águas profundas, a Bíblia diz que tudo em volta do rio começou a ficar bom. Depois que ele viu águas profundas, que o rio era poderoso, agora ele fala, puxa, tudo de um lado e do outro começa a ter vida. A árvore é frutífera 12 meses no ano, até a sua folha serve de remédio. O que está acontecendo? O lugar que não tinha peixe agora tem. O que ele começa a perceber é que a profundidade gera uma transformação em quem se deixou ser colocado nesse lugar. Então sabe por que muitas vezes eu não consigo avançar para um lugar mais profundo? Não é porque eu não quero e não é porque eu não tenho uma iniciativa. É porque eu não permito que a profundidade mude algumas coisas em mim que Deus quer mudar. Isso vai travar. E ele está dizendo, eu tenho que mexer nisso. Eu não vou poder avançar com você para um lugar mais profundo se você não deixar eu tocar nisso aí na sua vida. Há vícios, irmãos, que a gente tem que deixar ele arrancar. Não adianta. Você vem para um culto e fala, eu quero ir para um lugar mais profundo, mas você está vivendo em prostituição, você vai ter problema. Não vai avançar. A profundidade não é só para quem deseja, mas para quem se deixa ser transformado. Essa exposição que a gente tem num culto como esse, que presença de Deus. Irmãos, eu estou impressionado com o ambiente que vocês têm aqui. Não sei se vocês já acostumaram, mas há um ambiente de presença nesse lugar que é impressionante. Ontem aqui, irmãos, na conferência, hoje de manhã, agora, eu estou muito impressionado. Mas sabe, a Bíblia diz que
A Arca da Aliança permaneceu na casa de Abinadab 20 anos. E sabe o que essa presença fez na casa de Abinadab? Ninguém sabe. Acho que nada, porque a Bíblia não relata nada. 20 anos e não mudou nada. Aí a Bíblia diz que a arca entrou na casa de Obed-edom por 3 meses. E a Bíblia diz, e tudo foi abençoado. É a diferença de alguém que se permite ser tocado pela presença, transformado pela presença, e outro que se expõe à presença apenas para aplacar sua consciência. Fui no culto domingo à noite e está tudo bem. Mas é sobre uma transformação que eu permito essa presença ir gerando dentro de mim. E aquilo que estava morto no meu casamento começa agora a ter vida. Aquilo que estava horrível no meu relacionamento com os meus filhos, agora começa a brotar, porque a presença de Deus está gerando em mim a imagem de Cristo. E cada dia mais eu me torno parecido com Ele. Eu duvido de todo profeta que é estúpido, que não é educado, que no púlpito é melhor do que na mesa. Eu duvido, porque a Bíblia diz que o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. A primeira coisa que a gente encontra na vida de um crente verdadeiro é o testemunho de Cristo na sua vida. Você olha e vê Jesus. Você olha e vê Jesus. E agora eu sei que aquela é uma pessoa verdadeira. Então, irmãos, a presença de Deus deve nos transformar à imagem de Cristo. E isso vai nos tornar cada vez mais profundos nele. É interessante que as pessoas mais profundas que eu conheço são também as mais parecidas com Jesus que eu conheço. Não é verdade? Pensa aí em alguém que se parece com Jesus e eu te apresento alguém que é profundo no Senhor. Amém, irmãos? Em último lugar, você pode ficar em pé, por favor? Em último lugar, a profundidade é resultado de intensidade. Ezequiel percebeu que para ser raso, você pode fazer de qualquer jeito, mas para ser profundo, você vai ter que ser intenso. Não dá para eu criar a vida cristã como um acessório na minha vida, ou colocar o cristianismo como um acessório na minha vida. Não dá, a não ser que eu queira ficar no raso. Mas se eu quero ir para um lugar profundo em Deus e experimentar mais dele, eu vou ter que entrar num nível de intensidade, como eu nunca experimentei. Sabe que uma vez a gente estava conversando com o pastor Weckles, lá de Guarapuava, e o pastor Weckles fez uma pergunta assim: Cezinha, qual personagem da Bíblia, eu te contei isso? Qual personagem da Bíblia você queria ser? E aí eu ia falar Jesus, ele falou, menos Jesus. Eu falei, aí, vamos pensar. Eu falei, fala você primeiro. E aí ele falou, o meu não é uma pessoa. Eu falei, mas daí complicou, hein? Ele falou, o meu não é uma pessoa. Eu falei, quem que é o personagem então que você queria ser da Bíblia? E ele falou, eu queria ser a sarça de Moisés. Eu falei, que esquisito. Achei que ele ia falar mula de Balaão, mas ele falou a sarça. Brincadeira, ele vai ouvir isso aí depois. Aí ele falou, a sarça. Eu falei, mas me explica. Ele falou, olha só que legal. A sarça, em primeiro lugar, a sarça é simples. É um arbusto de nada, ninguém nem dá valor para ela. Então a sarça, em primeiro lugar, ela é simples. Segundo lugar, a Bíblia diz que Deus fala do meio dela. É simples e Deus fala por meio dela. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que ela tem um fogo que não apaga. Eu falei, rapaz, é maravilhoso, agora eu também quero ser a sarça. Quero ser uma sarça de Moisés. Porque a vida com Deus é sobre intensidade. É sobre viver nesse lugar onde não apaga o fogo. Onde eu sou intenso. Onde, quando há uma proposta do Espírito Santo aqui no meu ouvido, eu não entro medindo para ver se vai dar. Eu pulo de ponta. Eu quero isso para a minha vida. Quantas vezes, irmãos, eu vi histórias que nós já vivemos lá em Laranjeiras, que eu tenho até vergonha de contar aqui para os irmãos. De coisas que nós fizemos, de ato profético, de sair madrugada no meio da cidade, de ungir todas as ruas da cidade, de fazer todo tipo de coisa, porque eu ouvi uma sugestão do Espírito Santo, mas eu não quero ser mais ou menos com ele. Eu não quero. Sabe, irmãos, eu não quero estar num lugar de controle. Há um pastor muito famoso que diz, ou você cresce ou você controla, as duas coisas não dá.
A gente vai ter que escolher ou um lugar de controle ou um lugar profundo. As duas coisas nós não vamos conseguir. O dia que os meus filhos perceberam que a vida deles dependia de mim, é porque eles estavam comigo na profundidade. No raso, a gente acredita que a nossa vida depende de um monte de coisa aqui. Mas no profundo, na intensidade, a gente descobre que na verdade sempre dependeu foi dele. É sobre ele. E é sobre essa intensidade, irmãos, que é o Evangelho. O morno nunca vai agradar ao Senhor. É difícil. É difícil, irmãos. Não é meu papel te exortar, eu estou exortando a mim mesmo. Sabe, eu sou muito tentado, de vez em quando, a dar uma acalmada, a dizer, não, vou dar uma acalmada, eu já passei, foi vergonha demais. Tem vezes, pastor Márcio, que eu até falo com o Sueli, nós estamos guardando esse dinheiro para quê? Daqui a pouco Deus vai mandar dar mesmo, nem vão guardar. Ô, irmão, outro dia, eu acabei de tirar meu carro da oficina, parcelei o conserto, aí falei, tomara que Deus não mande dar. Aí cheguei em casa, quando eu pus assim, Deus falou, esse carro nem é seu mais. Eu falei, mas eu estou devendo, pelo menos deixa eu dar para o cara a conta também. Não, vai lá e entrega. Mas eu me recuso a viver na superfície. Eu não fui chamado para esse lugar. Os meninos foram, as crianças gostam do raso, mas eu me recuso. Eu quero um lugar profundo nele. Eu quero ter história para contar, sabe? Eu quero poder fazer o que eu tenho feito com os meus filhos nas viagens. Durante toda a viagem, eu vou contando para eles histórias de vezes que eu passei vergonha, que eu saí na rua, que nós fomos evangelizados, a igreja que nós abrimos, no lugar que a gente foi sem nenhum centavo, na outra nação, no outro estado, as vergonhas que a gente vive. Esses tempos atrás o Davi falou, cadê o nosso carro? Eu falei, filho, não era nosso. Ele falou, mas estava aqui em casa. Eu falei, pois é, aí nós demos. Eu achei legal, porque a única coisa que ele pediu foi assim, papai, na próxima vez, eu queria ir junto entregar. Eu falei, é verdade, me perdoe, você faz parte disso. Mas eles estão entendendo que a vida com Deus é sobre uma intensidade. Não dá para a gente brincar de evangelho. Irmãos, o reino de Deus é sobre um tesouro escondido. Não vai encontrar quem não cavar. Essa que é a verdade. Você pode começar uma segunda-feira pobre ou rico, aí depende de você. Mas as riquezas estão escondidas. Mas se você decidir essa madrugada, cavar, ir mais fundo nele, ir cavando ali no texto bíblico, e deixar o Espírito Santo ir falando com você, você pode ter a semana mais rica da sua história. E as pessoas à sua volta, elas vão perceber. O que está acontecendo? De onde você tirou isso aí? Tinha tesouro debaixo do meu pé. Está lá na sua casa, está no seu quartinho secreto. Ali Rafede não viu, mas os diamantes já estavam lá. Está lá, está te esperando. Na mesma Bíblia, mesmo radinho, o mesmo pendrive. É só você ligar e cavar, você vai encontrar. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Quero orar com você. Orar por minha vida. Eu estou precisando disso, irmãos. Eu estou precisando. Eu quero ir mais fundo. Você não quer, não? Eu estou assim, irmão, sabe? Muito provocado esses dias. Porque eu me sinto muito tentado a acreditar que eu já fui bastante, que eu já avancei bastante. Eu quero confessar aos irmãos. Eu sou muito tentado a acreditar assim, poxa, nós estamos lá no interior, então já fizemos até demais. Já está bom. E aí eu ouço uma voz dizendo, falando comigo, se fosse sobre seus limites, estava bom, mas não é. É sobre tesouros que Ele mesmo escondeu para mim. Eu quero mais, eu estou assim, desesperado por mais. Eu aprendi um texto, que eu acredito que eu aprendi errado ele. Você pode até me corrigir aqui, pastor, que é assim, um abismo chama outro abismo. Eu aprendi esse texto, você deve ter aprendido também, sim, são várias interpretações, não estou dizendo que é errado, mas para mim fez mais sentido, que foi assim, um abismo chama outro abismo, a gente sempre diz, um pecado vai levar a outro pecado pior. Tá bom, eu acredito que sim. Mas o texto que diz isso é o Salmo 42. Então, se você vai pegar no contexto dele, ele não está falando de pecado. Ele está falando de desespero por Deus.
E ele diz assim: como a corça anseia pelas águas, assim o meu coração anseia pelo Senhor. E eu passo o dia inteiro com sede, dizendo: quando entrarei em sua presença? Você percebe aqui alguém desesperado? E aí então ele diz: um abismo chama outro abismo, e ao som das suas ondas, tudo em mim transbordou. O que eu acredito que o salmista está dizendo é: sabe, eu te desejo tanto, e daí eu descubro mais do Senhor. E eu venho para uma conferência, para um culto desse, e aí eu vi que tem mais para mim. E aí eu avanço para um lugar mais profundo. Só que quando eu avanço para um lugar mais profundo, as suas cachoeiras me envolvem, e eu olho a um outro abismo, e eu percebo que o lugar profundo que eu fui não é nada perto do próximo abismo que se abriu na minha frente. Se você já fez jejum prolongado, você vai concordar comigo. Eu terminei de fazer 21 dias de jejum, e eu pensei: quando terminar, eu vou estar desesperado para entregar, eu vou estar desesperado para comer, e vou estar assim tão cheio de Deus, que vai dar para eu andar com esse combustível aí os próximos meses. Quando terminou, eu estava mais desesperado por ele, e olhando para a minha vida e pensando: o que está acontecendo? Vai perdendo a razão, as coisas desse mundo, vai perdendo o prazer. E aí eu não acreditei que aquele lugar profundo que eu fui era tudo. No final de um tempo desse de jejum, eu vi que um abismo maior se abriu na minha frente. Um abismo vai chamando o outro. Quando mais profundo a gente vai em Deus, mais profundo a gente descobre que Ele é. E isso não vai ter fim, porque a vida eterna é essa, que a gente o conheça. E a gente vai indo mais fundo, e Ele está dizendo: eu tenho é mais. E eu tenho é mais. Ele é infinito. A pergunta hoje é: onde estão aqueles que desejam esse lugar? Vamos orar? Feche os seus olhos. É uma oração sua com Ele. A profundidade assusta. Poucas pessoas estão indo para esse lugar. A profundidade assusta. Eu li uma reportagem que diz o seguinte: debaixo da terra existe 1 quatrilhão de toneladas de diamantes. Sabia disso? 1 quatrilhão de toneladas de diamantes estão escondidas debaixo da terra. Eu estava lendo essa notícia, o Espírito Santo falou comigo: o tesouro está aí. É para quem decidir cavar, é para quem tem fome e para quem tem sede. Então, se é para você, ore aí a Deus, ore aí a Ele, que Ele mantenha essa fome em nós, que Ele não permita que nada roube o nosso apetite, que Ele não permita que nada roube de nós a coragem de ir para esse lugar profundo, e que a profundidade seja uma marca nas nossas vidas. Os meninos escolheram o raso, mas nós estamos crescendo nele, nós vamos avançar para um lugar mais fundo no Senhor, porque esse é o nosso lugar. Se você está com essa fome, essa sede como eu, então ore aí ao Senhor, por favor, no seu lugar, como você quiser, e diga a Ele: eu estou decidido hoje, eu estou decidindo hoje a te entregar tudo, a ir para um lugar mais fundo. Eu quero fazer algo agora, aquilo que o Senhor tem me pedido. Eu não quero terminar a minha vida arrependido de coisas que eu me arrependi a vida toda. Eu não quero mais uma semana chegar no final arrependido de coisas que eu arrependi desde segunda. Eu não quero. Pai, em nome de Jesus, gere em nós, Pai, gere em nós agora essa coragem de ir mais fundo, de cavar. Abra os nossos olhos para enxergar o tesouro que já está bem aqui diante de nós. Nós não precisamos de outro lugar, porque não é sobre o lugar, não é sobre uma outra vida, é sobre essa, é sobre o lugar profundo. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo: a minha vida está sem graça porque está na superfície. Começa a cavar para você ver. Perdeu sentido porque está na superfície. Começa a cavar para você descobrir. A verdade é que o sentido, o significado da vida está nele. Então você vai ter que cavar, e quanto mais fundo você for nele, mais você vai descobrir a razão e o propósito da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos
Abra os nossos olhos para enxergar o anjo que mede mais 500 metros hoje. E não importa a posição que nós estejamos agora, se com água pelos joelhos, tornozelos ou lombos, leva-nos a um lugar mais fundo agora, em nome de Jesus. Há uma profundidade no Senhor. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso anseio, Pai. Eu não quero parar. Eu louvo o Seu nome pelo dia que o Senhor me escolheu, o dia que o Senhor me encontrou, aquele dia que o Senhor me salvou. Louvado seja o Seu nome. Mas eu quero continuar correndo na Sua direção até que o Senhor venha me encontrar. Eu não fui chamado para ser um consumidor do Evangelho, para vir para essa casa, para pegar o que o Senhor tem e guardar para mim. Não, eu vim aqui para descobrir verdades bíblicas, para agora correr para um lugar mais fundo no Senhor e participar dessa missão tão poderosa que o Senhor deu para essa casa. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Eu oro para que a profundidade seja a marca dessa casa, seja a marca de cada irmão aqui, cada família que está aqui. Fome e sede, venha sobre nós.